Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. A vida que nos sorri diariamente tem sempre belíssimas lições a nos entregar, seja por meio dos eventos singelos observados na natureza, seja o que nos espelham os nossos irmãos de caminhada por meio de suas atitudes, pois estas atitudes revelam o que existe em nosso interior também, em sombra e em luz. Dessa forma, em cada situação na qual somos surpreendidos pela ação inusitada de um irmão de caminhada, seja porque nessa ação encontramos alguma expressão singela das virtudes divinas, ou seja, porque nela identificamos uma expressão inconsciente do ego, essa ação praticada pelo outro com o qual interagimos naquele determinado momento, fala de nós também, pois ambas as possibilidades há de sermos canalizadores da luz ou canalizadores das nossas sombras interiores estão à nossa disposição. Por essa razão, podemos afirmar que, como não existe acaso no universo e todas as coisas estão alinhadas por meio da sincronicidade, a situação que se apresenta em nosso campo de observação ou de experiência, certamente tem uma bela lição a nos entregar, caso tenhamos humildade suficiente para nos deixar reconhecer na conduta praticada pelo irmão. Caso a conduta do irmão manifeste uma virtude divina, nós podemos receber o singelo impacto que ela causa em nossa alma, ao nos revelar que existe a possibilidade de manifestação daquela virtude dentro de nós. Sim, nós podemos ser mais pacientes, mais generosos, mais calmos e tranquilos, mais compreensivos, mais alegres, mais criativos e tudo o mais que observamos em virtudes. É isso que nos revela o nosso irmão, que traz em si o DNA divino, assim como nós trazemos também. Sim, é possível melhorar determinado aspecto de nossa conduta. Então, caso desejemos alcançar a melhoria desse aspecto que nos foi espelhado pelo nosso irmão, só nos resta praticar a virtude que surgiu à nossa frente e nos sensibilizou de maneira silenciosa e profunda, nos revelando a sua beleza divinal. De outro modo, caso a conduta do irmão revele algum aspecto egóico ainda não iluminado pela energia do amor, ela também causará um impacto em nossa sensibilidade e em segundos o nosso sistema de defesa apresentará uma resposta automática e reativa, elaborada também em nossa camada superficial, o ego, de modo que a conduta do irmão, que nos surpreendeu de forma negativa, nos joga de imediato na mesma frequência de inconsciência na qual surgem as nossas manifestações sombrias, as que representam tudo aquilo que não manifesta a luz e o amor do qual somos constituídos. Revelam apenas a nossa casca de proteção, o nosso sistema de defesa, que é capaz de ferir o outro
sem que no momento da ação tenhamos consciência do que estamos fazendo. A esse movimento podemos chamar de sequestro emocional. É a resposta rápida que a nossa mente elabora para nos proteger de uma situação que oferece perigo. A exemplo do que acontece com os pequenos animais selvagens quando encontram seus predadores. Basicamente, só há duas alternativas para os pequenos animais: fugir do predador ou atacá-lo para se defender. Nós trazemos conosco esse sistema de resposta imediata aos estímulos que nos surpreendem, e ele funciona também para responder de modo enviesado ao irmão que nos surpreende com uma atitude grosseira ou agressiva, por exemplo. Por isso, a importância de respirarmos profundamente sempre que alguma pessoa surja à nossa frente, despejando o seu conteúdo interno de desarmonia. Respiramos para que possamos tomar consciência do que está ocorrendo em torno de nós e para que não adentremos em uma situação de conflito de maneira desnecessária, pois muitas vezes o tema que gerou a desarmonia é algo muito pequeno, o qual poderia ser solucionado com um diálogo franco, sem a necessidade de agressão verbal ao outro. Respiremos para que possamos tomar pé da situação e para que possamos realizar a nossa escolha conscientemente e não nos deixarmos mais conduzir pelo sistema reativo que nos guia sempre aos piores resultados no que tange à saúde dos nossos relacionamentos. Nesse momento, podemos escolher abrir mão da falsa necessidade de termos razão e simplesmente contemplarmos com leveza os lugares equivocados que já ocupamos anteriormente, ao constranger as outras pessoas a receber a nossa conduta em desequilíbrio, pois naquele tempo não tínhamos consciência de tudo o que praticávamos e que não estava alinhado com a diretriz da verdade, da justiça e do amor. Hoje, porém, os tempos são outros, são tempos de libertação, são tempos nos quais escolhemos respirar primeiramente, ao invés de nos deixarmos guiar pelo automatismo do nosso ego. São tempos também nos quais escolhemos parar de julgar as outras pessoas, porque percebemos que todas elas são espelhos de nossas almas. Assim sendo, optamos por nos reconhecer nas condutas que elas praticam e a nos liberar de toda conduta que não revele a nossa luz interior. Fiquem em paz, amados seres, e não desanimem diante dos desafios que a vida lhes traz, pois em cada um deles existe uma oportunidade luminosa de crescimento e de liberação de tudo aquilo que não é mais para seguir conosco. Somos irmãos e os acompanhamos com profundo amor. Nós os vemos como verdadeiramente são, como divinos cristais preciosos em processo de lapidação. Namastê.